Olá, cidadãos. Olá, Marcos TM Silva. Vou esperar dar 10 pessoas aí para eu explicar a parada. Ediane, olá, Ediane. Então, seguinte, há um tempo atrás, né, quando a gente lançou o Confederalismo Democrático, a gente fez uma série de posts, não é? Falando sobre a luta do povo curdo, e o Instagram fez o favor de apagá-las e ameaçar de morte a editora, né? A gente continuou, a gente na verdade continuou postando as mesmas coisas, sem ligar para ameaça de morte, e acabou que passou. Mas que agora, quando a gente tentou fazer a live por lá, o resultado foi que a gente não consegue fazer. Boa noite. A gente não consegue fazer live por lá, não é? Pro azar do Instagram é que ele não sabe que, na verdade, a Taipa e a Terra Sem Amo são brothers e que, enfim, vamos dar continuidade quando a gente não consegue por lá, a gente vai fazer por aqui, né? E que, enfim, a gente também não vai parar de falar da luta do povo curdo por conta de uma situação dessa. Muito pelo contrário, né? Que felicidade me traz saber que esse povo do Oriente Médio dá tanto medo nessas estruturas do poder que tentam impedir da gente de falar, mas que, como vocês estão vendo, inutilmente tentaram fazer isso. Mas hoje não é pra gente falar do povo curdo, né? Hoje a gente está aqui para falar com este cidadão maravilhoso que mandou aqui o convite. Onde que tá ele? Esse cidadão aqui, aguardando Thales. Olá, camarada! E aí, tá dando pra ver aí, legal? Está dando pra ver legal. Tá só carregando Tranquilo. aí que eu acho que vai carregar um tempinho, mas que não sei. Mas vai dar certo, né? Já tô te ouvindo, então tá tranquilo, né? Beleza. Aqui deu uma travada no vídeo, não sei se é o problema com Wi-Fi, como é que é. Não, pode crer, travou, mas parou na sua face, e inclusive com belíssimas propagandas atrás de você, né? Você De, viu? de livros aí dos camaradas da Lampião, a coletânea do Bakunin e tal, aí, dando aplausinho. É isso Exatamente. aí, O camarada. melhor da literatura radical. O melhor da literatura radical se produz no Distrito Federal. É isso aí. Mas que a gente veio, não é, camarada, para falar do seu livro, não é? Que antes propriamente da gente falar, de falar que eu, enquanto editor, enquanto historiador, fiquei muito feliz em produzir ele, porque é uma inquietação que surge quando a gente faz esse tipo de leitura e quando a gente tem uma prática de militância mais autônoma, né? Do porquê que, por exemplo, a ideia de sindicalismo revolucionário, ela dentro da escrita da história, que é a base, não é? Que é o sustentáculo de parte do que a gente compreende como sindicalismo revolucionário, ela é tratada por vezes unida com a ideia de anarcossindicalismo. E onde que surge isso, né? O seu texto vem propondo justamente isso, vem tentando propor o rompimento com essa tradição que coloca no mesmo barco tanto o anarcossindicalismo quanto o sindicalismo revolucionário e propõe essa análise mais aprofundada. Eu digo ainda que quando a gente Exatamente. fala dessa temática, né, a Areno Oi, que também é conhecida como a minha esposa, está solicitando
que você entre e saia, Thales, para ver se Tá. você volta, se o seu rosto volta a ter movimentos. Beleza, eu vou conseguir aqui um aparelho melhor e 2 minutinhos eu tô de volta, tá? Não, outra coisa, inclusive eu acho que pode ser até esse, é que às vezes buga mesmo, não sei. Mas sim, se você quiser essa pausinha de 2 minutos, é o tempo que a gente dá aqui os recadinhos do coração. Beleza, vou tentar aqui para agilizar já essa questão. Tranquilo, aí na hora que tu entrar, tu manda a chamada e a gente toca o barco pra frente. Beleza, beleza. Massa. Fazer aqui uma pausa no Thales, que ele, né, não sei se perceberam, ele travou. Boa noite, Laura Lima 2. Já ele volta, né? Eu tenho alguns recadinhos aqui, não é, para o Rafael, que acabou de entrar, é o segundo pai, tanto da Taipa quanto da Terra Sem Amos, né? Dá um apoio aí de traduções e revisões e eu tô tremendo? Não, não tô tremendo não. Deve ser a câmera também, né? Dá um apoio, enfim, não é apoio, né? Tipo a história do pai, não é que ele cuida, é a obrigação dele. Vamos lá. Ou vai rolar, hein, camarada? Arthur, vai rolar Aí, ó, esses do muito Gostei. melhor agora. Agora rolou, hein? Agora Aí, você voltou a ter perfeito. movimentos articulados. É isso. É isso aí. Agora deu certo. Pronto, agora deu certo. Depois eu dou os meus recados aqui. Mas que enfim, que eu queria que você dissesse aí como é que foi sua trajetória, né, enquanto historiador e tal. E aí depois a gente toca o barco desse debate. Massa. Primeiro queria agradecer aí a editora Terra Sem Amos pela oportunidade da publicação, pela divulgação dessas obras que são muito importantes, né, no contexto de militância, de lutas autônomas e independentes, né, que a gente está precisando muito desse tipo de divulgação, de produção editorial, né, e etc. E, bom, eu sou formado em História, bacharelado em História pela UFG, aqui em Goiás. E aí o meu trabalho de conclusão de curso, minha monografia ela teve o título de O Sindicalismo Revolucionário e suas representações na historiografia brasileira de 1980. E o que eu fiz? Eu peguei 3 obras de 1980 para analisar como elas apresentavam o sindicalismo revolucionário. No primeiro capítulo, eu fiz um capítulo introdutório, assim, não só introdutório ao tema, mas ele ficou muito grande, assim, a monografia deu umas 70 páginas por aí. E aí eu falo do contexto brasileiro, de como eram as movimentações da COB no Brasil, eu falo do sindicalismo revolucionário quando ele surge ali depois da AIT, do racha e tudo mais. Também falo de outras experiências por alto que rodaram, que aconteceram aí ao redor do mundo, inclusive no Japão, em outros lugares, e inimagináveis aí pela grande maioria dos historiadores que não estão inseridos no tema, né? E aí eu chego a fazer uma análise também principalmente dessa divisão entre sindicalismo revolucionário e do anarcossindicalismo, e em como em cada país essa experiência se deu de uma forma diferente, e como as duas perspectivas de atuação sindical, elas são duas perspectivas propostas pelo anarquismo, né? O anarquismo o sindicalismo revolucionário ali no anarquismo da IT, e depois que tem o racha ali, principalmente entre o pessoal, os comunistas e social-democratas com os anarquistas e demais coletivistas e tal, aí vem outras experiências de anarcossindicalismo, etc., uma experiência específica da Espanha, na qual houve uma junção entre o programa do grupo anarquista com a perspectiva de massas. Então a ideologia anarquista ela foi transformada para a perspectiva sindical, né, e etc. E aí, analisando essas 3 obras, na monografia, eu analisei os pressupostos teórico-metodológicos, né, desses três autores, que é a Silvia Ingrid Lang Magnani, a Cristina Ebrin Campos e o Carlos Augusto Ador. Eu analisei os pressupostos teórico-metodológicos de cada um, depois o debate historiográfico que cada um faz, até chegar nas suas
até desenvolver suas próprias ideias, etc. E aí essa parte vai para o livro, né, lançado pela Terra Sem Amos. E, finalmente, como o sindicalismo revolucionário é representado em cada obra. E ele é representado equivocadamente nas 3 obras, né? Porque ele é tido como sinônimo de anarcossindicalismo. E aí isso vem pela falta de compreensão histórico-conceitual do sindicalismo revolucionário, e que vem sido retomada aí na década de 90, nas primeiras décadas do século XXI e tal. E aí o terceiro capítulo é para finalizar esse levantamento historiográfico, né, histórico, conceitual e etc. E aí eu leio autores como Felipe Correia, o João Carlos Marques, umas dissertações, teses que eu acabei encontrando e que eu usei para apontar tanto equívocos quanto coerências nas obras, né, e tal. Pode crer, Thales. É importante também, assim, eu me sinto muito à vontade debatendo contigo, porque, né, o meu campo também é de historiador, né? Sou Exatamente. historiador e tal, e aí fica fácil de entender alguns termos. Por exemplo, assim, para quem caiu de paraquedas nessa live, quando a gente trata de historiografia, a gente trata de como a história é escrita pelos historiadores, né? Exatamente. Beba água, Thales. Ó, eu também tô com a minha água aqui. Aqui, ó, tô com a canequinha e tal. Pois Tô é, meu irmão, tem preparado. que beber água, senão o rim se acaba. Exatamente. E É eu o já tive que tirar seguinte, uma pedra. pois é, exatamente, e dói para fazer xixi. É, quando, quando Exatamente. a gente pega esse debate dentro do campo da história, quando a gente chega, não é? Quando a gente encontra, por exemplo, uma prática sindicalista revolucionária e a gente vai tentar pesquisar, que a primeira coisa que qualquer pessoa nesse rolê vai fazer, né? É meter a cara nos livros e entender o que foi esse processo tão impressionante na Espanha, tão impressionante no Japão, né? E quando ele se depara com essa literatura, especialmente a brasileira, né, que vai descrever essas práticas do sindicalismo revolucionário no Brasil, a gente toma uma porrada, né? Essa porrada, esse susto surge de uma leitura, como você colocou, né, muito limitada. Tem outro historiador também de grande calado, que é o Cláudio Batalha. O Cláudio Batalha tem um texto clássico, né, sobre a historiografia do movimento operário no Brasil, onde ele vai dizer que justamente essa época que você estuda, tanto na sua monografia quanto no livro que a gente lançou, nos anos 80, entre os anos 90, é uma época de tentativa de rompimento e de atrelamento com essa historiografia que ele vai chamar de brasilianista, né? Uma galera de fora que vem tentar estudar como se deu esses processos de organização e etc. E, por vezes, extremamente economicista. Né? Outro exemplo que a gente tem de clássico desse pensamento é o Edgar Carone. Né? Edgar Carone. O Sheldon, Leslie Maran. O outro maluco lá, o Dulles Foster, né? Que apesar das suas limitações, deu uma contribuição gigantesca com aqueles anarquistas e comunistas no Brasil, né? Mas eu falo com mais ênfase do Carone, porque o Carone ele era um militante do PCB, não é? E assim, talvez com a ilusão conservadora e liberal de achar que nós historiadores somos neutros na nossa construção, não é? Escrita, que é uma grande farsa para quem defende, e para quem já sabe que é um grande rolê furado, já defende que é um grande rolê furado, o Edgar Carone também tinha seus interesses ideológicos em pintar o sindicalismo revolucionário da forma como ele pintou. Né? Da parte que ele vai falar, por exemplo, da criação do Partido Comunista Brasileiro do Rio de Janeiro, que foi fundado por Oiticica, por uma porrada de galera que futuramente iria romper, né? Mas que foi uma experiência entre o 18 e o 19, ali, se eu não me engano, até 18 de 1920, 3 parágrafos, 3 linhas, uma experiência gigantesca, né? Eu vou dar uma pausa aqui para eu ler aqui o que o AG, diretamente de Fortaleza,
está Mandar perguntando. mandar um salve pro Marco Thales, aí por também. que da distorção do conceito de sindicalismo revolucionário? Tem algum fundamento? Olha, uma ala de um marxismo mais engessado, ela quis associar o sindicalismo revolucionário como se ele fosse explicitamente anarquista para dizer, olha, quem participa do sindicalismo revolucionário é anarquista e tem uma tentativa forçada de ideologizar o sindicalismo revolucionário, só que às avessas para trazer o pessoal para outras formas de sindicalismo. Também existiu uma Pode galera crer. também existiu uma galera A que gente era acompanha. anarquista e que, tipo assim, Vamos falar. lutava pela ideologização do sindicato e que não quis fazer essa separação entre um sindicalismo revolucionário de baixo para cima, que não tem ideologia oficial, e um anarcossindicalismo que assume de forma clara uma determinada ideologia, que é o anarquismo, né? Então você tem tanto de um lado, é, Não, vai. tanto de um lado uma ala querendo meio que assim criar uma confusão acerca do tema, contra uma outra ala que queria dizer não, isso aí é uma proposta anarquista, então a nossa missão é transformar todos os sindicatos oficialmente em sindicatos anarquistas e acabar com um dos pilares do sindicalismo revolucionário, desde a AIT, inclusive defendido por Bakunin, pelos aliancistas e pelos anarquistas presentes na AIT, de que o sindicato ele não tem que ter uma ideologia oficial porque ele é uma organização de base que vai agrupar os trabalhadores por questões econômicas e práticas. E que se você quiser exprimir sua ideologia do sindicato, você tem a liberdade para fazer isso e você tem a liberdade também para divulgar suas ideias e arregimentar alguns trabalhadores para um certo agrupamento anarquista específico e tal. Mas o sindicato ele tem que ser amplo, ele tem que ser organizado pela base e ele tem que focar principalmente em questões práticas econômicas. E esse trabalho de divulgação ideológica tem que ser feito por agrupamentos específicos de trabalhadores que tenham uma certa consciência que estão dentro daquela base sindical. Que queira eventualmente disputar, enfim, não é? E, Assim, no teu livro, especificamente, tem um debate que, pelo fato de que é muito difícil a gente encontrar esses jornais, não é? Que são os jornais da COB, que eu, infelizmente, antes de chegar nessa live, eu não tomei a genial ideia de trazer para cá, para onde eu estou aqui no meu pequeno cativeiro, para fazer essa live. Esse jornal, que é o jornal da COB, não é? Que foi a primeira central sindical brasileira e de características sindicalistas revolucionárias, no seu com segundo características debate. nacionais, inclusive, né? Sim. Do seu segundo debate, já no seu segundo congresso, eles são taxativos em dizer assim, meu irmão, massa você ser anarquista, mas aqui, não é, na organização da COB, a gente não vai partir do princípio do anarquismo. Não é? Você é livre para se organizar da forma que você quiser, mas aqui é como você está afirmando. Não é? A ideia do sindicalismo é algo de base, onde essa ideia ideologizante de dizer que sindicalismo revolucionário é anarquismo não existe. Não é? Não existe. E chega para a gente hoje, por esses autores, especialmente dos anos 80 e do comecinho dos anos 90, dessa forma. Né? Inclusive, assim, para quem tem alguma proximidade ou para quem tem algum tipo de militância dentro do campo do sindicalismo revolucionário, é muito comum, mais comum do que, infelizmente, talvez essas pessoas gostariam de ter, que é o fato de que automaticamente você é vinculado à ideia de anarquista. Isso. Automaticamente. Né? A proposição que você toma, a forma como você se organiza e etc. E é triste e também é proposital. Né? Porque no momento em que, de repente, uma ala do marxismo percebe que existe a possibilidade de alguma autonomia, né? Para outra ala desse marxismo mais engessado e tal, é muito ruim. Não é? Exatamente. É muito ruim dizer assim, olha, tem uma proposta e uma perspectiva autônoma aqui da gente construir com várias outras galeras. Isso. Não, mas são os anarquistas, não vamos nos... Né? É proposital.
Na obra, inclusive, tem um debate interessante que é entre estratégia e ideologia, né? Que o que acontece? O sindicalismo revolucionário, ele é uma estratégia de luta de massas. E o anarquismo, o marxismo, eles são ideologias. Então, quando você confunde a perspectiva da estratégia com uma ideologia específica, acaba gerando todo tipo de confusão, todo tipo de descaminhos que vão culminar em todos esses equívocos que foram sendo desenvolvidos pela historiografia, pelos militantes, etc. Pois é. E a Eu vou só ler rápido. Vai lá. Pode ler, vai lendo para já dinamizar o debate. Não, para, pois então eu vou ler. Tem o Selmo aqui, né? Que o Selmo produziu uma tese sem igual. E daqui pro finalzinho do vídeo, né? Eu tenho também uma grande surpresa para anunciar envolvendo o Selmo. E o Selmo eu usei ele demais na monografia. Não, meu chapa, eu também esbagacei com ele na minha. História de sindicalismo revolucionário é com ele mesmo. Selmo, destruidor de orientações. Mas, enfim, ele disse que... Peraí. Eu tô tentando... Aqui, é importante destacar que não ser anarquista nem comunista não significa que o sindicalismo revolucionário não tem ideologia. De fato, Selmo, né? Não é tipo uma galera aleatória que vai seguir no barco. Muito pelo contrário. É justamente da prática das bases que vai nascer a estrutura política da organização. Ele tem ideologia no sentido de ter certas ideias e valores e concepções de mundo, né? Mas não deixa de ser uma estratégia de massas, né? E, tipo assim, não uma ideologia como anarquismo ou comunismo, né? Sim. O Rômulo, também diretamente do Rio de Janeiro, dizendo que os 3 pontos do Congresso Santiago, né, que foi o marco, que inclusive você debate no seu livro, né, na introdução já, né, que é o que seria ação direta, greve geral e organização geral dos sindicatos. De fato, e é um congresso-chave, né, inclusive é ele que lança as bases da ideia de sindicalismo revolucionário. Exatamente. E esse conceito Se tiver algum comentário, vai me interrompendo. Esse conceito de ação direta aí, ele foi muito importante, ele foi culminado aí principalmente pelo Émile Pouget, né, que participou na CGT francesa ali. Isso aí, exatamente, esse livrinho aí E o que ele fez? Ele atualizou a perspectiva da AIT de que a emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores, né? Então a ação direta é você não agir indiretamente, como pelo parlamento, ou através de burocracias sindicais, mas você tomar o sindicato ou o movimento em suas próprias mãos e a própria classe fazer a sua ação política, né? E aí forjar a sua consciência política. Em relação à ação direta, é importante também destacar, não é, que quando se fala em ação direta, automaticamente a ideia que surge é de um rolê de destruição total e completa, né? E também muito pontualmente proposital ser explicitado dessa forma ação direta, né? Porque ação direta também é nós termos o poder de construir a estrutura do futuro que a gente quer, né? Isso. Não é só destrutivo, ele é construtivo. Ele é mais construtivo do que destrutivo. Pois é. O AG fez outra pergunta também extremamente capciosa, que é: por que você escolheu o período de 1980? Na verdade, quando eu fui ler a bibliografia, eu achei que a década de 80 era um ponto de virada interessante, porque teórica e metodologicamente os autores eles começam a... Tipo assim, antes da década de 80, existia uma historiografia oficial e marxista que via o seguinte, que via a história da seguinte forma: a oficial ela apagava a Primeira República, a experiência operária da Primeira República, e via a história dos trabalhadores no Brasil a partir de Getúlio Vargas. Então era uma história oficial conservadora que via os sindicatos atrelados ao Estado e Getúlio Vargas como o presidente, o ditador benevolente e tal da CLT e etc. E a historiografia marxista que veio com o PCB, ela tinha a seguinte perspectiva: na Primeira República, os trabalhadores estavam influenciados pelo anarquismo e etc., e eles eram ingênuos e imaturos. Então o que acontece? O PCB surge em 1922, e aí eles criam experiência e maturidade. Então, assim,
tinha uma certa perspectiva marxista também teleológica, de um certo desenvolvimento final dos sindicatos, dos trabalhadores, dos partidos, que tinham que culminar no marxismo inevitavelmente, porque o marxismo é científico, e etc. e tal. Aí o que acontece? Na década de 80, esses autores eles começam a ler mais Cornelius Castoriadis, começam a ler Foucault, eles começam a ler Thompson, né, com a questão da classe trabalhadora inglesa, etc. e tal. E eles começam a analisar a experiência mais na própria experiência em si, não de preconceitos ideológicos. E aí essa década ela foi importante por causa dessa questão. E aí, como eles já faziam todo um debate historiográfico com autores anteriores, eu já a partir da década de 80, remetendo a esse debate anterior e mudando e apontando essas mudanças epistemológicas e tal. Essa questão epistemológica ela não entrou tanto na obra lançada, né? Só que o debate historiográfico entrou. Eu acho que ele é importantíssimo e ele já elucida diversas questões também, né? Sim, sim, sim. E lembrar também que foi o período da redemocratização, né? Onde determinadas obras chegavam. Exatamente. O próprio Thompson, por exemplo, da onde eu fiz a minha dissertação, os professores diziam que, tipo assim, os caras chegavam com um livro mimeografado que um maluco traduziu em São Paulo do Thompson, né? A primeira experiência que os caras do Thompson foi dessa forma, né? E hoje existe uma nova retomada de uma outra historiografia que aprofunda o Thompson, né? Levando em consideração, por exemplo, o escrito do Peter Linebaum, né? Que é brother da Federici e tal, e que tem uma perspectiva muito mais profunda desse aspecto da vida das pessoas, narrada por elas mesmas. Essa perspectiva mais enrijecida da construção da história não é aquela função de criar uma narrativa que beneficie algum campo ideológico, mas ela tem um problema fundamental que é o apagamento da vida, né? E que a gente poderia aprender muito com essa galera. Não é? Existiam comitês de verdade em momentos de pandemia, por exemplo, como foi o caso da gripe espanhola de 18. Né? Se a gente tivesse, ou melhor, a gente até tem, né? Mas que a gente tivesse dado ênfase no estudo disso, nós teríamos hoje mais experiências para basear a experiência autônoma do povo e que a gente já tem em inúmeros casos, mesmo sem a gente ter esse contato. Né? A gente tem Santana fazendo o corre para ajudar trabalhadores pobres. Né? A gente tem Paraisópolis, né, no Rio de Janeiro, que fechou uma organização de saúde brutal, com a população gigantesca. E que, enfim, não é uma perda, né, só a nível de história, no sentido de narrativa, mas é uma perda no sentido de a gente não conhecer quem foram esses elementos que, de fato, construíram essa estrutura. Não é? Exatamente. Eu vou só ler mais um aqui, que é só uma afirmação, não é nenhuma pergunta. O camarada Partizan Brecho disse: viva o sindicalismo revolucionário por uma exata compreensão da relação entre aspectos ideológicos e as organizações de massa, por um movimento amplo, autônomo e consistente politicamente. É isso aí, camarada. Nossa. Tem outra pergunta agora da Camille, diretamente agora do Distrito Federal. Salve, perguntando que recentemente tem uma galera falando. Pode crer. É isso aí. Recentemente tem uma galera falando em sindicalismo de intenção revolucionária. Que parada é essa? Eu sei que tem alguns grupos anarquistas no Brasil que eles defendem assim essa ideia do sindicalismo de intenção revolucionária. Eu não sei bem claramente se eles querem dizer que todo sindicato tem como ser transformado aos moldes de um sindicalismo revolucionário, ou se eles querem agrupar diversas formas de sindicatos revolucionários, por exemplo, agrupar
por exemplo, nós temos a tradição anarquista e suas propostas de atuação de massas. Eu não entendo se eles querem agrupar, por exemplo, o anarcossindicalismo e o sindicalismo revolucionário dentro de um conceito maior, que é o de intenção revolucionária, ou se eles querem dizer o seguinte, que um sindicato burocratizado pode se transformar num sindicalismo revolucionário através das intenções de determinados trabalhadores lá dentro, sem ter que necessariamente romper com aquela estrutura. Se essa segunda opção é o caso, eu considero isso equivocado, porque eu estava conversando com um pessoal esses dias também, uma galera sobre. A gente estava conversando sobre sindicalismo e tal, e eu acabei dizendo que de boas intenções o inferno tá cheio, né? Então, tipo assim, não adianta você ter uma certa intenção revolucionária sem você colocar em prática de fato a estrutura organizativa, a concepção de mundo, o modelo organizativo do sindicalismo revolucionário, romper com corporativismo sindical, com a burocracia, com o aparelhamento dos sindicatos pelos partidos políticos, sem dar a devida importância que o sindicato tem na transformação da consciência da luta dos trabalhadores, etc. e tal. Mas é um debate que eu não aprofundei tanto nesse debate da intenção revolucionária, porque parece meio voluntarista isso. Não, o meu medo particular, né, é de acabar de repetir assim isso que a gente está chamando de historiografia marxista, né, que não é só a gente que está dizendo. O Cláudio Batalha fala isso. E grandes historiadores do movimento operário chamam um determinado período da escrita da história desse período marxista, né? Que é onde os marxistas tiveram hegemonia na escrita dessa história. Talvez seja um perigo de apagamento da mesma forma como foi feito. Né? Se de repente, por exemplo, nos congressos da COB, eles se reivindicavam enquanto sindicalistas revolucionários, e a gente propôs que eles, na verdade, eram outras coisas, a gente está jogando uma pá de cal nessa experiência. Né? Uma ideologização às avessas, né? Uma perspectiva às avessas. Assim. Mas vamos partir aqui para outra perguntinha aqui do AG. Gostei, AG. Você deve ter uma grande lista de perguntas aí, e pergunte sempre que tem relação com algum tipo de enfraquecimento dos sindicatos e a queda do modelo de Estado, do Estado de bem-estar social? Como é que é a pergunta? Pois é, exatamente. Eu estou aqui tentando encaixar onde ele perguntou isso. Eu tenho que achar ele, inclusive. Se o enfraquecimento dos sindicatos tem alguma relação com o Estado de bem-estar social? Eu acho que com a queda dessa ideia de sindicalismo revolucionário. Nunca existiu um estado de bem-estar social no Brasil, né? Porque o Brasil é uma semi-periferia mundial, da economia mundial, economia global e tal. Mas assim, a gente sabe que a burocratização dos sindicatos passa por um atrelamento estatal, uma tutela estatal, ou até mesmo partidário sobre os sindicatos. E que tem que ter uma certa contrapartida do Estado para manter o controle desse sindicato, para esse sindicato não se radicalizar da forma que o sindicalismo revolucionário propõe. Então, assim, existe uma certa perspectiva do Estado fazer algumas concessões e, em contrapartida, ele conseguir tutelar o sindicato e conseguir fazer com que os trabalhadores se submetam a esse modelo sindical, né? Pode crer. Seguinte, tua mãe fez uma pergunta muito boa para fazer agora. Salve aí pra A pergunta da tua mãe vai... Pra galera do Maranhão, vai encerrar. Brasília. Aí, quase do lado aqui. Pertinho. A editora Lampião, nossos brothers, estão perguntando como ocorreu a relação entre o sindicalismo revolucionário e as instituições mutualistas no Brasil. Houveram conflitos, convergências, etc. Eu quero começar. Manda brasa. Porque, de novo, essa mesma literatura historiográfica engessada, separa uma coisa ela vai da colocar outra. que o mutualismo... Como é? Ele separa uma coisa da outra. Não, tu também vai comentar. Pode crer. Não, lança aí, só rapidão aqui mesmo, porque o mutualismo é a minha área, né? O mutualismo é a minha área de estudo.
houve um período dentro da historiografia, da escrita da história no Brasil, em que os historiadores consideravam o mutualismo como um pré-sindicalismo. E qual é a consequência de você considerar o mutualismo como pré-sindicalismo? Você considera toda a experiência como se fosse uma semente de algo que iria surgir espontaneamente. E não é, né? O mutualismo tem características muito próprias do mutualismo e o sindicalismo tem características muito próprias do sindicalismo. Apesar disso, o sindicalismo revolucionário abraça diversas práticas do mutualismo. Né? Caixas de resistência para quando a galera ficava em greve por muito tempo e bancar essa galera conseguir comida e tal. Isso sem falar em caixa para saúde. Assim, tudo que a gente conhece, por exemplo, como Previdência Social, quem inventou fomos nós, trabalhadores, há alguns anos atrás. Né? E o Estado se apropria dessa prática. Mas comenta aí. Vá lá você daí. Então, o mutualismo está no germe do sindicalismo revolucionário, porque essa perspectiva do sindicalismo revolucionário coletivista, ela bebe muito da perspectiva do Proudhon, do federalismo e do mutualismo, né? O Proudhon, ele via o mutualismo de uma forma radical e revolucionária, e que aliado com o federalismo e as associações operárias, essa perspectiva de atuação, ela transformaria revolucionariamente a sociedade. O que acontece posteriormente na IT é que Bakunin, os aliancistas, os coletivistas, eles dão maiores contornos a essa perspectiva. Então é uma continuidade do que o Proudhon defendia desde a década de 40 do século XIX e tal. E no Brasil, um debate importante que eles faziam nos congressos eram sobre as cooperativas e etc., né? E o que os operários criticavam em cooperativas que ficavam só no cooperativismo e perspectivas mutualistas que ficavam só no mutualismo, a crítica que eles davam a essa perspectiva era que essa perspectiva não era revolucionária, porque ela não estava alinhada com as formas de resistência coletiva da classe trabalhadora brasileira. Então, o que acontece? O mutualismo, se ele for separado do sindicalismo revolucionário, ele perde sua característica revolucionária e ele pode até se transformar num tipo de assistencialismo, né? Barato, assim. E os trabalhadores trabalham esse tipo de debate nos congressos e tal. E que é gigantesco, assim, a experiência do mutualismo, porque a gente vai ter mutuais com características assistencialistas, né? Vai ter mutuais com características paternalistas, onde, sei lá, grandes industriais montavam uma estrutura mutual, né? E vai ter outras mutualidades que, de repente, vão pintar ali com a característica meio sindicalista revolucionária. O Cláudio Batalha, novamente, ele vai fazer uma distinção de que a compreensão a conclusão que ele chegou, né? De que existia uma veia revolucionária em alguma organização, quando no 1º de maio, esse 1º de maio era referenciado com a experiência de Haymarket, né? Qualquer outra experiência que não fosse referenciada de Haymarket já partia de uma ideia não muito revolucionária. E aqui em Parnaíba, por exemplo, né, aqui no Piauí, a gente tem um jornal do Mutual que, inclusive, foi editado pela Taipa. Todo o jornalzinho foi refeito, né? Ele tem um exemplo de, por exemplo, o 1º de maio, os caras daqui dizendo que ia fazer tudo que pudessem para ter 8 horas de trabalho. Isso não é comum para Mutual. Mas quando eu digo também que não é comum, eu estou caindo na armadilha de dizer que existia um comum para Mutual e que não tinha. Vamos voltar para as perguntinhas aqui. O Selmo está afirmando que essa ideia de sindicalismo revolucionário, que deve ser o rolê de intenção revolucionária, é uma tradução errada da obra do Van der Waals, que inclusive é um autor de grande referência hoje a nível mundial em torno desse assunto, né? O Rômulo, eu vou pular o Cruz, porque o Cruz aqui está falando só do Selmo. O Selmo também jogou a real aí. Na língua inglesa, me parece que eles usam muito a questão do sindicalismo para sindicalismos radicais e unionismo para sindicatos mais burocratizados e tal. Mas eu também não estou muito por dentro dessa questão de tradução, não. Pode crer. Mas que provavelmente pode ser um erro de tradução também, né? Feito aí da língua inglesa para o português.
O Rômulo está aqui dizendo como foi com a oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Tinha toda a crítica à estrutura estatal, mas não tinha outro modelo. É. Se não propõe nada, né? Aí fica complicado. Cria um fenômeno chamado reboquismo, né? Que toda a força que você cria fica a reboque de algum outro tipo de organização mais bem estruturada e com uma posição mais bem definida. E por mais que você tenha críticas, a estrutura ela te limita na prática, né? Exatamente, exatamente, né? A gente, infelizmente, a gente acompanha isso muito nas universidades, né? Quando de repente rola uma greve de estudantes e trabalhadores, e essa greve de estudantes é limitada de estudantes e professores, e essa greve é limitada aos professores, né? E por mais que os professores eventualmente tentem dar continuidade à greve, a limitação da burocracia sindical vai impedir e vai quebrar a greve dos estudantes, né? Aí bem aí vai romper a ideia de unidade, de lutas e etc. O Luiz Rocheda, entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, comenta: a crise estrutural do sindicalismo mafioso impede uma nova forma sindical ou potencializa? Quais são os desafios? Eu quero só dar uma ênfase aqui que o Luiz chamar de sindicatos mafiosos é porque o Luiz tem umas histórias bem bizarras envolvendo o sindicalismo. Principalmente ali no Ceará. Que daria aqui outra live. Daria outra. Ele tem uma história sensacional de espancamento coletivo. Dá uma live só pra ficar xingando os caras. Exatamente. Mas vamos aí. E aí? Essa estrutura de sindicalismo, né, de sindicalismo de Estado, ele potencializa ou diminui a possibilidade desse sindicalismo revolucionário? Eu acho que assim, essa desestruturação desses sindicatos amarelos, burocratizados, mafiosos e tal, ela abre sempre uma perspectiva no novo sindicalismo, não um novo sindicalismo como foi na década de 80, mas um sindicalismo revolucionário ou até mesmo um anarcossindicalismo no Brasil. O que acontece é que a gente não pode depender desses ataques patronais e estatais aos sindicatos e tem que começar a fazer nossa própria mobilização em prol de um novo tipo de sindicato de organização de base. Então, assim, por um lado, os ataques que vêm dos patrões e do Estado, até mesmo esses sindicatos que são burocratizados e que, mesmo esses sindicatos, eles querem acabar, né, com esse tipo de sindicato. Por mais que esses ataques eles criem uma crise do sindicalismo no Brasil, o que acontece é que o sindicalismo revolucionário tem que aproveitar essa janela e aí dar a sua proposta de massas para os trabalhadores que estão desorientados e sem uma orientação correta de como atuar na situação que a gente vive, né? De ataques aos direitos trabalhistas, de ataques à forma de organização, às vezes até tentativa de censura, etc. e tal. Então, o sindicalismo revolucionário vai ter que travar um duplo, triplo combate, que é combater o alinhamento dos patrões do Estado em relação aos ataques às associações, aos sindicatos dos trabalhadores, combater a perspectiva de sindicatos burocratizados que estão totalmente tutelados por determinados partidos políticos, e combater esses sindicatos mafiosos, amarelos e de mais tipos de sindicatos burocratizados para poder avançar e seguir avançando numa perspectiva mais autônoma, uma perspectiva de base, de baixo para cima, e que respeite os trabalhadores que estão dentro do sindicato, que não exija um imposto sindical, que peça a contribuição dos membros ali daquela associação de base, etc. Pode crer. E vale lembrar também, não é? Talvez aí o quinto desafio é de organizar os setores que já são precarizados e que não tem sindicato nenhum, né? A gente fala de motorista de aplicativo e etc, que desde muito antes da pandemia já vem fazendo uma série de manifestações importantes, né? Ano passado aconteceu a primeira greve mundial de motoristas de aplicativo, e que isso certamente daqui a 20, 30 anos vai estar sendo lembrado como um momento fundamental para compreender como essas lutas se desenvolveram. A gente tem exemplos em inúmeros lugares. A gente tem o exemplo de trabalhadoras da confecção do Sri Lanka, que entra em contato com as trabalhadoras da Espanha por meio da CIT, né, que é a Confederação Internacional do Trabalho, que reivindica também o sindicalismo revolucionário. Vamos para as próximas
perguntas e afirmações aqui. A CIT, ela é mais abrangente porque ela está num esforço de juntar os sindicalismo revolucionário e alguns movimentos anarco-sindicalistas, né? Pode crer, pode crer. Tanto o Rafael Cruz quanto a Yara estão parabenizando o AG pela participação. Eu já coloquei a presença dele aqui na minha fichinha, viu? A Ariano Valeu, Oi, AG. né? Valeu, AG. A Ariano Oi está perguntando quando eu vou deixar de enrolar ela e casar com ela. Eu casei com ela 3 vezes e ela quer que eu case com ela a 4ª vez, mas casaremos. Isso aí. Viva Ela o tá amor. muito na minha mesmo. Exatamente. Não, Arthur, não. Olha, já tá com muito. A gente já vai para quase 4 anos casado, viu? Não caia na armadilha dela, não. O AG tá perguntando se ele ganha um livro com 3 perguntas. Infelizmente não, AG. Infelizmente não. Infelizmente não vai dar. Pois é. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Tem só a Fernanda aqui pedindo para eu casar com ela pela 1000ª vez. Mandar um salve aí, ó, pro meu pai, pra minha mãe, galera que tá assistindo. Galera de Goiânia, Brasília. Não, eu ia fazer um comentário aqui. Não, estão só dialogando aqui entre eles, o Selmo e o outro camarada aqui, mas que também, se eu pudesse salvar esses textos aqui, ia ser muito bom, né? A Camille está pedindo para a gente, se der tempo, falar um pouco sobre o processo de dissolução da COB, né? Olhe, dona mãe do Thales, a sua pergunta vai ser feita e vai ser a última, não se preocupe. Enfim, né? Camille perguntando lá do Sindicalismo Revolucionário da COB, a dissolução da COB. Então, quando eu realizei a monografia, eu li ali até o 3º Congresso, né? E aí até o 3º Congresso ali em 1920, você ainda tinha a COB, ela ainda estava em atuação, as federações locais estavam funcionando na perspectiva do sindicalismo revolucionário. Só que aí a gente tem que compreender a formação do PCB em 1922, a repressão intensa aos sindicatos, aos grupos e operários anarquistas, e como esse conjunto de fatores aliado a um não fortalecimento de minorias ativas, de trabalhadores que conseguissem manter a perspectiva do sindicalismo revolucionário funcionando, como esse conjunto de fatores fez com que o sindicalismo revolucionário, não só no Brasil, mas em diversos outros lugares do mundo, ele fosse praticamente ele desaparecesse do mapa, né? A repressão, a falta de organização de minorias ativas, como o Bakunin fez com a Aliança Naitê, a formação do PCB e uma disputa política mais acirrada em relação aos rumos do movimento sindical no Brasil, e posteriormente o getulismo, né, essa perspectiva assistencialista e até mesmo de cunho fascista, de atrelar os sindicatos ao Estado e tal. Tudo isso vem para acabar com o sindicalismo revolucionário no Brasil e também dentro do campo das ideias, a historiografia tentou apagar e até hoje a gente tem problema com isso, essa experiência sindical, do sindicalismo revolucionário na Primeira República, né? Pode crer. Já faltam 10 minutos, né? Eu acho que eu vou fazer a pergunta da tua mãe junto com a da Lampião, né? Que são parecidas e tal. A tua mãe perguntou como esse modelo de sindicalismo ele pode reinventar a estrutura atual do sindicato, né? Que foi de forma similar também ao que a Lampião acabou de perguntar aqui, né? Como o sindicalismo revolucionário pode buscar alianças e se repensar junto aos movimentos anticoloniais, indígenas, camponeses, negros, tanto no Brasil como no mundo. Eu dou essa ênfase para dizer que que essas duas perguntas são iguais, porque, não digo recentemente, né, mas já faz um tempinho, que o professor Gabriel Faleiros, acho que é Faleiros, né? Se ele estiver por aí, eu estou chamando o seu sobrenome errado, mas que ele lançou um texto fundamental e sensacional, não é, para explicar como nos países
dependentes economicamente, era impossível a gente pensar uma bagagem fordista para o sindicalismo revolucionário. Né? A gente vai ter características camponesas, indígenas e negras muito fortes, principalmente nessa nova experiência do sindicalismo revolucionário, que surge com mais vigor e fortaleza e capacidade de articulação ali no começo dos anos 2000 e tal, e que seguem até hoje. Né? A pergunta é essa, né? Como esse sindicalismo revolucionário pode reinventar e ajudar a pensar essa conjuntura atual? O sindicalismo que a gente tem, né, o sindicalismo hegemônico no Brasil, ele é bem corporativista e ele tem uma perspectiva de lutar principalmente por questões salariais. Tem um sindicalismo de resultado que, vamos jogar ali um aumento de tantos por cento, mas a gente sabe que vai ser aprovado tantos por cento e a gente joga com esse tipo de resultado, e etc. e tal. E esse corporativismo, né, em determinadas categorias, como a gente estava falando antes, né, deixa um amplo leque, um leque muito grande de outros sujeitos fora de uma organização de base, né, na qual eles possam defender seus direitos, né? E o sindicalismo revolucionário, também pela conjuntura da luta de classe no Brasil, setores como os indígenas, os camponeses, a maioria negra nas favelas, esses sujeitos coletivos, eles necessitam de formas de luta de base e de luta por seus direitos e até pela própria vida, que deem um impulso, que radicalizem a sua autodefesa, a sua capacidade de existir e de resistir. E o sindicalismo revolucionário, por ele não ser corporativista, por ele ser de base, por ele ser amplo, por ele somar forças, ele tem uma estrutura e uma forma de organização sindical de base que torna esses sujeitos mais preparados e os tornam mais capazes de poder resistir a esses ataques, aos guerrilheiros, aos latifúndios, ao assassinato nas favelas, e etc. E nessa luta, o sindicalismo revolucionário também vai se esbarrar com diversas formas de burocratismo, com diversas formas de tentativa de implosão desse modelo de associativismo radical que ele vai ter que combater, que é a atual estrutura do sindicalismo brasileiro, das associações de trabalhadores no Brasil. Então, esse duplo combate da estrutura sindical hegemônica, o combate a patrões latifundiários, os assassinatos nas favelas, esse combate vai ser potencializado, essa autodefesa popular vai ser potencializada como uma forma de estrutura que dê embasamento, que dê vazão a essa perspectiva autônoma e que possa garantir direitos, possa garantir vidas, possa ampliar lutas, radicalizar as lutas, colocar e criar uma consciência nesses trabalhadores de associativismo, de mutualismo, uma perspectiva revolucionária da sociedade, dos modos de agir, de perceber todos esses ataques dentro da conjuntura da luta de classe no Brasil e no mundo, né? Pode crer demais, Thales, pode crer demais. Né? O capital ele não tenta só devorar a nossa força de trabalho, né? Mas tenta devorar também a nossa capacidade imaginativa de pensar um outro mundo. Talvez o sindicalismo revolucionário, que é esse que você, com tanto cuidado e tanto zelo, tratou na sua pesquisa, que foi lançado pela gente e tal, recupere essa capacidade imaginativa de um novo futuro. Né? Hoje, quando a gente pergunta para as crianças, é mais fácil eles imaginarem um mundo de um apocalipse zumbi do que um mundo onde a gente consiga viver em igualdade e liberdade. E tomar o nosso essa capacidade nas nossas próprias mãos. Exatamente, recuperar a nossa capacidade política, né? Eu vou só aqui rapidão, mas é rapidão mesmo. Tá. Era para eu ter pego e eu esqueci, né? Para dizer que o livro do Thales, né? Ele está sendo vendido a R$15 pela Terra Sem Anos. Ele vem com esse maravilhoso e belíssima edição de uma capa especial da COB do 1º de maio, né, de 1913. E que, enfim, é muito bonito mesmo, sabe?
E que é mais isso, Thales, né? Agradecer a sua disposição por estar aqui falando com a gente, né? Foi feito, acho que domingo, né? Que a gente trocou ideia e tal, e que a gente continue a dialogar. Eu tive uma ideia Mas deu super certo. Deu certo, né? Dentro de toda a tentativa do Instagram em boicotar a gente. Dona Joina, né? Joina Maria. Joina Maria. Pronto, parabéns pelo seu filho, viu? A Fernanda tinha comentado aí TLC justamente porque a minha mãe também entrou e disse algo, né? Assim, sensacional tema e tal. Briga de mães no TLC. Mas que é isso, né? Que a senhora tem um filho muito precioso e que escreve muito bem. Tá aqui o livrinho. Vocês podem falar com a gente lá no perfil da Terra 100 Anos. Eu tenho só mais alguns avisos, né? Que amanhã a gente vai estar com a tenda de livros a partir das 2 horas, debatendo esse conceito editorial independente e tudo mais. Próxima semana, a gente vai lançar o primeiro volume do Coronavírus, Educação e Luta de Classes. Vai ser doideiro, texto assim, massa essa mesmo. Coleção aí tá sendo imprescindível. E que bom, assim. Hoje a gente descobriu que tem uma escola de saúde do... Eu esqueci de onde é, mas acho que é da Fiocruz, parece, que ela compartilhou, fez um texto muito bonito sobre o coronavírus e a luta de classes, né? E pra gente não é nem uma questão de orgulho, editamos e tal, mas de que está circulando, e isso é muito massa, não é? Que outras pessoas estão lendo e estão tendo oportunidade. A gente faz um esforço muito grande para sempre fechar nos R$15, né? Porque na nossa cabeça isso é um pouco mais acessível do que qualquer, né? Demais, saúde, escola de saúde pública da Fiocruz. Obrigado, Fernanda. Foi lá, a Sérgio Arouca, ok. Mas não para por aí não os avisos, hein? Talvez esse aqui também seja o mais doideira. Dia 30 de maio é o aniversário de 206 anos de ninguém mais, ninguém menos que o senhor Mikhail Alexandrovich Bakunin, né? No dia do aniversário desse rapaz, a gente vai fazer um lançamento especial de um texto chamado Anarquia Social, Resistência, Insurgência e Revolução Social na Teoria de Bakunin, de ninguém mais, ninguém menos que Selmo Nascimento, que estará com a gente também em outra live, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. De qualidade. Já se aproxima aí dos 3 minutos para a gente fechar. Acho que o camarada pode se despedir da galera. Eu me despeço. É assim que eu me despeço. Beleza. Queria agradecer aí pela oportunidade de fazer a live, de lançar o livro e tal. Agradecer o pessoal que assistiu, mandei um salve aí, não deu para ver todo mundo aí que estava comentando, mas mandar um salve para minha família, para a galera que assistiu aí, galera de Goiânia, de Brasília, galera do Piauí, do Ceará, do Maranhão. E queria dizer também que eu, passar até um perfume aqui para vir para essa live. Eu também, ó. Não sei se deu para sentir um cheirinho daí. Mas é isso aí. Obrigado aí. E a produção editorial da Terra 100 Anos, assim, por ser uma editora nova, eu acho que está surpreendendo, porque os livros estão vindo cada um melhor do que o outro. E quando eu vi a obra lá ao lado de Marighella, de Peter Linebaugh, de diversos outros autores, eu me senti assim, um intelectual orgânico nos termos gramscianos. Pode crer. Valeu. Mas que massa, camarada, que você ficou feliz e tal, e que a gente vai dialogar mais, assim, pra gente construir outras coisas massas, como o seu livro, né? Bora vender esse livro aí, que vamos fortalecer a produção independente, né? E as ideias radicais e o sindicalismo revolucionário no Brasil. Pode crer, camarada, pode crer. Valeu mesmo, valeu para todo mundo que estava online aí, foi massa, perguntas massas. E valeu mesmo. A gente vai tentar subir esse vídeo para o YouTube, mas nada garante que a gente consiga. Então, que bom que você esteve aí, porque nada garante que você vai ver esse vídeo novamente. É isso aí. Boa terça-feira para todos nós. Valeu, galera. Um abraço. Abraço.